Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui empoderados no terceiro episódio da série Falcão e o Soldado Invernal. Желание, живой, 17. Those days are over. I know. Just wanted to see how the new you reacts to the old words. Pois bem, pessoal, chegamos à metade exatamente desta segunda série da Marvel na Disney Plus. E podemos dizer então que tudo está estabelecido? Talvez sim, talvez não. A gente precisa logo perceber de cara que a gente tem uma estrutura meio que narrativa parecida com o que tivemos no segundo episódio. Na verdade, uma estrutura mais simples. Sempre lembrando, no primeiro episódio de estreia da série, havia uma certa complexidade justamente para poder apresentar os dois protagonistas por aqui. Houve um destaque bem delineado para o Falcão e depois para o Soldado Invernal, ou Sam e Bucky. Depois, no segundo e agora terceiro episódio, digamos que tudo fica mais numa certa pegada que a gente já conhece lá do cinema. E também vale lembrar que a série era para ser a primeira a ser exibida na Disney Plus, mas por problemas de produção por causa da pandemia, obviamente, a série teve que ser um pouquinho adiada. Então, o WandaVision passou na frente, que seria a segunda a ser apresentada. Ou seja, na verdade eles pensaram, vamos fazer primeiro uma pegada mais parecida com os filmes, depois a gente ousa um pouquinho na segunda, na WandaVision. Mas como tiver que inverter, então a gente percebe que na verdade essa série ela tem uma estrutura muito mais fácil de ser entendida, sem muitas ousadias. Justamente no episódio anterior. E aqui a gente percebe que não tem nada de muito profundo em termos de complexidade. Na verdade, depois que a gente analisa um pouco o episódio assistido, a gente percebe, peraí, ele não é fraco. Ele tem uma estrutura narrativa ali no seu interior, digamos assim. Foi o que eu percebi no segundo episódio. Eu fiquei com a vontade de dar uma notinha um pouquinho mais baixa. Depois pensei, não. A temática do episódio é muito importante e aqui acontece a mesma coisa, embora também um pouco mais simples. Sim, há um detalhe que salva bastante o episódio, daqui a pouco eu chego lá, mas o que vale? A primeira estrutura narrativa que a gente tem por aqui é que é exatamente ser bem direto e grosso. Qual é o tema do episódio? Porque ele abre justamente com a participação do novo Capitão América, John Walker, fazendo e aprontando das suas. Pois é, na verdade, se nós tínhamos uma pequena apresentação dele no episódio anterior, aqui a gente vê a pegada de modus operandi dele realmente atuando ou tentando atuar como um símbolo da América, mas também do mundo, porque na verdade a gente vê ele em ação na Alemanha, e ali ele começa a meter o pé pelas mãos. Literalmente, ele faz uma atitude que certamente a gente nunca veria com o nosso Steve Rogers. Ele nunca teria aquela atitude de, após receber uma cusparada, literalmente partir para cima do seu agressor. Ali, claro, está muito bem vendido pela série que o John Walker vai fazer uma coisa muito pior a seguir, provavelmente. Que, claro, vai fazer com que ele perca aquele manto de ser um Capitão América, de representar os valores, principalmente de liberdade. A gente não pode esquecer disso. A gente tem um contexto deste mundo que ficou todo zoado depois que os blipados retornaram. A liberdade meio que ficou assim meio distorcida. Existe o pessoal refugiado. Aliás, tem, na verdade, o episódio começa com aquele comercial, institucional, justamente daquela instituição, um comitê mundial, que cuida exatamente dos desabrigados. E quando retornaram, os ex-blipados, eles voltaram num mundo que praticamente não pertencia mais a eles. Uma temática, claro, que também é bem percorrida aqui pelo texto do episódio. Mas sim, se ele representa a liberdade, ou deveria representar a liberdade, ele está muito em contraste justamente com os tais apátridas, representados, claro, pela liderança da Carly. Mas de fato, eu falei que é curto e grosso a apresentação da temática desse episódio, porque literalmente, quando o John Walker revida aquela cusparada, ele não tem meios termos de conduta. Aliás, a gente percebeu um pouquinho naquela rusga que aconteceu entre o John Walker, mais o Estrela Negra e também Sam e Soldado Invernal, quando eles saíram lá daquela detenção onde estava exatamente o Sam. Não, o Sam não, o Bucky. Pois é, ali já deu para perceber que sim, ele é um pouquinho atravessado no seu comportamento, ou seja, ele é muito bandão, muito cheio de si,
E na verdade, claro, ele vai se ferrar brevemente. Mas isso a gente é comunicado assim, bem destacado no começo do episódio, e isso vai refletindo aos poucos depois na temática do desenvolvimento aqui do que é para ser apresentado, que é a questão do poder. Lembrando, né, que o título do episódio é Mercador do Poder, uma relação a um personagem, nome dele, né, que ele literalmente não aparece, ele é apenas citado quando os heróis se dirigem lá à ilha de Madripoor. Que aliás, claro, a gente já vai dizer logo de cara, né, uma baita de uma referência de novo aos X-Men. De novo, né, quando a gente assistiu o WandaVision, a gente também tinha aquelas nuances, vão avisar pra gente, né, dar detalhes, não, dá um cheirinho, digamos assim, que os mutantes estão chegando ao universo Marvel. Na verdade, isso não aconteceu de fato lá no texto, no episódio, na série inteira, WandaVision. E aqui, quando se fala em Madripoor, que a gente, claro, está totalmente associado com X-Men, a gente pensa, vai? Não, não vai, pode esquecer. Muito menos pensar em Wolverine, que também está muito associado a esse personagem. Promessas. A gente não pode viver de promessas nas séries da Marvel. É isso que é a minha batida aqui nas resenhas das séries da Disney Plus. Não pensar no que tem fora. Viver apenas com o que há aqui dentro. O que o texto desses roteiros oferecem semana a semana. Aí sim a gente vai curtindo a série. Madripoor é apenas uma ilha pra gente, por aqui não interessa, que nos quadrinhos estava sempre relacionada aos mutantes. Não importa. Aqui é apenas uma ilha onde muitos se escondem. E, claro, a gente topa até com uma personagem que já estava um pouco sumida do universo, que é a Sharon Carter. Bom, enfim, vamos começar ali do princípio, digamos assim, quando de fato, depois da apresentação do John Walker começando a fazer as coisas erradas, nós descobrimos que sim, de fato, os nossos heróis, Bucky e Sam, vão procurar o Zemo lá na prisão e fácil, né? O Soldado Invernal tira o vilão lá de dentro. Aliás, uma boa sequência de ação também muito típica esse tipo de filme. Bom, mas o que vale é que sim, também tem aquelas rusgas entre a dupla, né, de heróis, o que também é super divertido. E depois, claro, parte-se é aquela coisa, né? Sempre que se vale de um personagem X, que ele tem uma certa informação, começa uma sucessão, como é que a gente pode definir bem, né? Como se fosse um caça ao tesouro, sabe? Vai para um pouquinho para a direita, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para lá, para cá. Ou seja, ele sempre sabe onde ir. Literalmente, né? A primeira parada foi lá em Madripoor, onde ele vai procurar uma tal de Selby, que é uma espécie também de gangster ali da região. Não a maior, porque o maior mesmo é o Mercador do Poder, que não apareceu em tela. A gente nem sabe de verdade quem é ele. É um homem? É uma mulher? Pode ser qualquer coisa. Enfim, não importa. O que vale é que a Shelby, sim, era uma mulher e ela tinha a informação que o Zemo precisava, claro, e valia para o Falcão e o Soldado Invernal. Mas eu preciso fazer uma certa crítica a esse tipo de comportamento dos heróis. Eles vão lá, claro, para uma região completamente perigosa, sem nenhuma cobertura, sem nenhum apoio tático. Depois a gente percebe que, claro, a Sharon Carter está lá para ajudar. Mas de fato, vão lá os três sozinhos e eles vão disfarçados. Mas isso é uma baita de uma coisa manjada em tipos de séries também. É uma coisa que, confesso, eu não gosto. Logo que eu vi esse tipo de abordagem da série se valer por esse caminho, já falei, não, de novo não, mais uma coisa clichê. Tudo bem, é divertido a gente ver, claro, o Sam disfarçado lá como o tigre sorridente, como o Buck fazendo o seu papel de mal e a figura do Zemo ser uma questão de equilíbrio. Isso é tudo um belo de um clichê. Quando isso começou eu falei, não, o episódio vai começar a descambar. Mas no fundo, claro que ele gerou uma baita de uma cena de ação bastante interessante. Aliás, uma coisa que eu já tinha dito ali no começo do vídeo, que o que salva bastante esse episódio aqui, de umas mesmices, é justamente que ele está muito mais centrado em ação, como na questão ali daquela cena de bar, depois a fuga, em seguida, e mais ainda, né, quando está lá no cais do porto, em meio aos containers, onde a Sharon Carter mete o sarrafo lá nos caras caçadores de recompensa. Foi muito bom mesmo. Enfim, o que vale é que sim, a série está toda sentada em ação. E naquelas, né? Bom, também teve a questão lá do Tigre Sorridente, que foi desmascarado pela irmã
do Sam. A Sarah que faz aquela ligação lá e põe tudo a perder. Ali eu preciso comentar um detalhe, que eles foram salvos, não fica bem explícito pra gente, mas quem realmente salva eles é a Sharon, porque ela já estava lá embaixo no bar, e depois quando eles sobem ao andar de cima no escritório da Shelby, obviamente não apareceu em cena, mas foi ela que disparou os tiros que salvaram aquele trio ali de... O que podemos colocar? Um vilão e dois heróis. O que eles são? Bom, isso era uma temática do episódio anterior, né? Quem merece ser herói? Quem merece ser vilão? Zemo agora, ele é um herói? Bom, a gente viu depois que quando eles vão atrás daquele cientista que criou ou recriou o soro do super soldado de uma maneira super elaborada, mais eficiente, onde literalmente a pessoa não precisa mais ficar completamente bombada, né? Aparentemente é uma pessoa comum, mas tem a tal da super força. E claro, a gente percebe ali que o Zemo elimina o sujeito. Então ali ele está sendo ainda um vilão ou está sendo um herói radical? Ah lá, por exemplo, o Justiceiro. Pode ser que sim, pode ser que não. Uma questão também que a gente pode avaliar aqui, mas que sempre fica na coisa meio dúbia, tipo, logo em seguida o Sam fala, eu vou te mandar de volta para a prisão. Mas por quê? Se ele agora está com as vistas de herói, embora ainda maquiado como vilão, tanto que, né, que ele usa a máscara do Barão Zemo. Aliás, falando de Barão Zemo, né, foi apresentado que ele é um sujeito muito rico, que é, claro, comum lá nos quadrinhos. Mas o que vale sim é essa dubiedade justamente para esse personagem é bastante interessante para a série. Como eles vão desenvolver isso só no final, é que são outros 500. Claro, a tendência dele é eliminar todos aqueles 8 ou 7 soldados, super soldados, né? O que ele vai fazer? Os dois vão lá impedir, os dois heróis vão impedir que o vilão seja um vilão ou vão fazer com que ele se torne um herói de fato? Mas, mesmo assim, ele vai precisar voltar para a prisão ou não vai ao final da série? Bom, como eu disse, a gente está no meio da temporada e nós não temos definido exatamente o que a gente está procurando aqui de aventura. Porque, literalmente, esse episódio ele é corrido, tem a mesma duração dos outros, mas ele parece muito mais simplista. E realmente ele é, foi o que eu comentei, ele não tem nada demais, ele se assemelha muito aos filmes do cinema. E necessita, claro, para brilhar, o subtexto, exatamente da importância dos personagens, o que eles estão fazendo. De novo, se foi completamente escancarado a apresentação da temática no comportamento de John Walker lá no começo, o novo Capitão América, fica mais ainda quando a Carly se revela para o seu companheiro ali de missões secretas para salvar os refugiados, roubando literalmente alimentos ou então medicamentos ou dinheiro simplesmente para comprar outras coisitas. Ela se comporta como uma pessoa que não consegue controlar o seu poder, o poder que ela ganhou através do super soro do soldado. Ou melhor, soro do super soldado. Enfim, ela ficou super forte, aquilo lhe subiu a cabeça. Aquela questão, né, que um dia ela pensou ser uma professorinha, apenas isso, ensinar os outros. Mas agora que ela detém uma super força, poder mesmo na mão, ela muda de figura, ela se torna outra coisa. Claro, o companheiro dela fica temeroso, obviamente, porque se ele vacilar, ela pode eliminar ele. É uma questão bastante simples. E é curioso, né, como no episódio passado o texto vendia pra gente que todo aquele pessoal se importavam um com os outros, e agora a líder, ela se comporta de uma maneira completamente acima de tudo e de todos. O desdobramento dela também pode ser muito interessante, porque ali está nascendo uma herói que está se transformando numa vilão. Ao contrário do Zemo, que é um vilão, está se transformando num herói. Ainda que por meios um pouquinho tortos. Ele está muito radical, digamos assim, naquela pegada de um justiceiro, que no fundo a gente fala, você está certo, você está errado, sempre tudo ao mesmo tempo. E de fato, o episódio acaba terminando de uma maneira super rápida. Depois, claro, como eu disse, o Zemo sempre vai ter onde ir. Eu sei que eu devo ir para cá, depois ir para lá, alguém dá uma dica, uma pista, e vamos para outra localidade procurar outra pista. Claro, agora eles estão atrás exatamente da Carly e seus amigos, e também um pouco ainda
ou não muito. Eles não estão procurando ainda o Mercador do Poder, porque o Mercador do Poder é que está procurando Carly, ou vai ser mais especificamente isso que vai acontecer no próximo episódio. Claro que ao final a gente teve um gancho interessante, que foi a aparição da Ayo, que é uma Dora Milaje. Sim, para quem conhece os filmes do Pantera Negra, talvez se lembre dela, principalmente mais do segundo, mas ela já participava desde de Capitão América Guerra Civil. É bem bacana quando ela surge, porque a figura de uma Dora Milaje é muito boa. A gente já sente que o negócio vai pegar quando elas aparecem. Muito bom mesmo. E naquelas, né? O Buck tem que, digamos agora, contornar a coisa errada que ele fez no começo do episódio. Ele soltou o Zemo. Por isso, ela apareceu. Mas o que a Ayo vai fazer a seguir? Não sabemos. Coisa curiosa. Como eu disse, é um bom gancho. Muito bom mesmo. Mas a estrutura geralmente do episódio é bem fininha, simplista, nada demais. A temática realmente que importa. De novo, pela segunda vez, quem são esses personagens? A transformação, a transmutação. Um herói que está tentando ser um herói, mas está começando a ficar um vilão. Outro herói que eu estava me referindo ao John Walker depois, a Carly, que é uma pessoa comum também, que se transforma num super-herói, porque assim, ela tem poder, o John Walker não tem. Ela tem, mas aquilo já está subindo à sua cabeça. E a terceira via, que é o Zemo, que é um vilão e está se transformando num herói, um herói também meio do esquisito. As transformações, o poder importa. Se antes a gente questionava quem merece ser herói, quem merece ser vilão, quem pode ser herói, quem pode ser vilão. Aqui, de novo, as peças estão mais misturadas ainda. Ou seja, conceitualmente, de novo, é um episódio muito bom. Mas eu ainda fiquei tentado a quase dar uma notinha um pouco mais baixa, porque ele só era isso. Mas as cenas de ação ajudaram a deixar um pouquinho tudo mais divertido. Se bem, claro, tinha bastante coisa forçada por ali. Uma coisa que não engoli muito foi aquele RPG lançado pelos caçadores de recompensa bem ali na porta de entrada do laboratório do cientista maluco. Como é que o pessoal saiu lá de dentro? Como é que aquela explosão não matou ele só pelo impacto sonoro, a expansão de ar, assim? Aquilo foi uma forçação de barra. Afinal de contas, né? Eles não são poderosos, eles não têm superpoder, os quatro ali, né? Fazer o quê? Mas isso acontece, usa uma marmeladinha aqui de vez em quando, sempre é bom. Assim, uma coisa interessante é que temos algum detalhe ali meio sinistro, escondido, da Sharon Carter, quando ela vai falar com uma assistente dela, provavelmente, quando ela retorna ao carro. Ela tem duas questões, ela falou para outra, né, que precisam ser estudadas, analisadas. Ou seja, será que ela já estava ali em Madripoor a serviço de alguma coisa? Ela não estava apenas se refugiando, não? Acho que não. Tem coisa a mais por aí. Eu não me lembro, por exemplo, se Sharon Carter nos quadrinhos tendeu a ser alguma vilã. Sim ou não? Vocês sabem disso? Não sei, realmente não. Pode até ser, porque isso também encaixaria com a temática aqui desse episódio. Das personas mudarem de comportamento e passarem a ser outra coisa. De herói para vilão e de vilão para herói. Naquela salada. Os próprios protagonistas da série, o que eles são atualmente? São heróis? São vilões? Eles podem se transformar em alguma coisa a partir do próximo episódio, na segunda metade aqui da série? Pode ser que sim, e acho muito interessante que isso aconteça. Vai ficar melhor ainda esta segunda série da Marvel na Disney Plus. Portanto, para esse terceiro episódio aqui de Falcão e o Soldado Invernal, eu atribuo a mesma nota ainda dos dois episódios anteriores. 4,5 asterisco. Tá tudo muito bom. Pique sempre lá em cima. Espero que suba mais um pouco e alcance a nota máxima a seguir. É isso.